vai, vai iniciar aqui a aula estudando a questão dos índices de estrutura dos ativos. Esses índices, eles indicam a posição relativa de cada um dos elementos constituintes do capital de giro em relação ao valor total desse capital de giro. A interpretação desses índices pode ser feita em termos de sua evolução temporal na empresa, né, e pela análise comparativas em outras empresas. Então, a gente vai ver um pouco da estrutura dos ativos e um pouco da composição desses índices, né, em forma do capital de giro. Assim como os índices de liquidez, que nós tínhamos 4, nesses também a gente tem 4 índices. E a gente vai ver a representação deles, né, no balanço patrimonial. Cada índice ele vai ter uma interpretação própria. Nos índices de liquidez, por exemplo, nós tínhamos que quanto maior forem os índices, melhor era. Nesses índices aqui, a gente vai ter uma interpretação para cada um. Tem índices de que quanto maior, melhor é, e tem índice que quanto menor, melhor é para a empresa, tá certo? Então, a gente vai analisar índice a índice e ver se ele maior vai ser bom ou se ele menor vai ser bom para a empresa. Então, essa questão do valor em si que o índice vai mostrar vai depender de que índice a gente está tratando. O primeiro índice é a questão do índice de participação das disponibilidades. Como o nome próprio vai dizer, ele vai indicar a representatividade das disponibilidades financeiras, principalmente as aplicações financeiras de liquidez imediata na estrutura do capital de giro. Então, esse índice ele é calculado pela seguinte forma: as disponibilidades dividido pelo ativo circulante. E aí, vamos só relembrar o que significa disponibilidades, né? Disponibilidades é o que a gente chama da conta caixa, quando você pega a conta caixa, mais a conta bancos, mais a conta aplicações financeiras. Então, as disponibilidades é a mesma coisa de você somar tudo que você tem disponível, ou seja, é o dinheiro que você tem na empresa naquele momento. Então, é o dinheiro que você tem no caixa, no banco, nas aplicações financeiras e divide pelo ativo circulante. É lógico que não vai dar um valor igual a 1, tá certo? Não vai dar um valor igual a 1, mas ele vai representar uma porcentagem do ativo circulante. Então, vamos dizer que você calcula esse índice e ele dá um índice acima de 50%, né? Dá 0,5% ou 50%. Isso significa dizer que 50% do ativo circulante da empresa é líquido, é um dinheiro que está livre, disponível para que a empresa possa empregar, tanto no pagamento de contas, é um dinheiro que a empresa está livre para investir. É lógico que quanto maior for esse índice, melhor para a empresa. Então, a lógica aqui é quanto maior, melhor, tá certo? Quanto maior, melhor. Porque quanto maior for o índice, melhor vai ser para a empresa, tá certo? Quanto mais dinheiro ela tiver disponível, melhor vai ser para ela. É lógico que a gente não vai ter um valor acima de 1. Raramente você vai ter índices maior do que 1. Porque, aliás, a não ser que o ativo a não ser que a empresa não tenha estoque, não tenha nada, não seja ativo circulante, nem tenha contas a receber. O próprio ativo circulante seja a própria caixa, contas caixa, banco e aplicações financeiras. A não ser que você tenha isso para dar o valor 1, mas quando você calcular, geralmente vai dar um valor menor do que 1, tá certo? Se for calcular, vai dar um valor menor do que 1. Então, a análise ela vai ser feita de acordo com a composição daquele ativo, tá certo? Se você calcula, por exemplo, e dá um valor muito baixo, dá 0,09, isso significa que as disponibilidades estão poucas. Então, a empresa tem pouco dinheiro para investir, né? Tem pouco dinheiro para comprar ou para pagar uma conta, tá certo? Então,
ter disponibilidade, ter dinheiro disponível é essencial para aquela empresa, tá certo? Então, é um índice que a gente, geralmente, ele é interpretado na evolução do tempo. Na realidade, todos esses índices, eles são analisados de forma temporal, ou seja, são analisados de acordo com o passar dos anos da empresa. Com o passar dos anos, né, quando você pega e calcula esse índice em mais de 2 anos, 3 anos, você pega, calcula esse índice em 3 anos seguidos, por exemplo, aí você vê realmente como é que está a evolução das disponibilidades, se a empresa está aumentando, as disponibilidades, se está diminuindo. Então, é um índice que você vai analisando mais pela questão temporal, né, a questão da evolução dele no tempo. O próximo índice é a questão da participação dos estoques. Ele representa, né, o peso dos estoques em relação ao capital de giro. O índice elevado pode significar excessiva imobilização dos estoques ou ainda um pequeno volume de contas a receber. Então, aqui nós já temos a fórmula, né, do índice, que é o IPCE, que é o índice de participação dos estoques. Esse índice ele é calculado pelos estoques dividido pelo ativo circulante. Veja que as fórmulas são bem fáceis de decorar, né? E disponibilidades, índice de participação de disponibilidades. São as disponibilidades divididas sempre pelo ativo circulante. Nesses índices de estrutura, todos os índices são divididos pelo ativo circulante, tá certo? A disponibilidade dividida pelo ativo circulante. O de estoques são os estoques divididos pelo ativo circulante, tá certo? Nos índices de liquidez, a gente tinha que era dividido pelo passivo circulante, né? Aqui nos estruturas são divididos pelo ativo circulante. Então, aqui, qual é a interpretação desse índice? Esse índice aqui, ele é lógico que vai depender do tipo de empresa, tá certo? Tem empresas, por exemplo, que tem um alto volume de estoque, né? Tem empresas que trabalham como distribuidoras, por exemplo, supermercados, empresas que realmente trabalham com índice altíssimo de estoque, né? Você vai no supermercado, basicamente tudo que ele tem é estoque. Então, é lógico que vai depender do tipo de empresa, tá certo? Todas as empresas têm um tipo de estoque. Algumas têm estoques maiores do que outras. Mas, em geral, se a gente for pegar as empresas no geral, a interpretação desse índice é quanto menor, melhor, tá certo? Quanto menor ele for, melhor é para a empresa. Quanto menos estoque a empresa tiver, significa que mais ela está vendendo, tá certo? Mais ela está vendendo, então mais dinheiro está entrando nas disponibilidades ou mais dinheiro está nas contas a receber, né? Que é outra conta, né? Que é a conta fiadas, né? Aquele dinheiro que a empresa vende de forma a prazo e que ela vai receber depois, né? Então, essa conta, quando você calcula esse índice, você vai perceber como é que está o peso dos estoques no ativo circulante. Será que a empresa tem muito estoque parado, né? Se você analisar esse índice, você pode perceber se dá um valor muito alto, significa dizer que a empresa ela tem um alto índice de estoque, né? E significa que ela está com a mercadoria parada. Quando você verifica a evolução desse índice, né, ao longo do tempo, você pode analisar como é que está a estrutura do ativo da empresa. Se esses estoques estão representando altos valores. O próximo índice é o índice de participação de contas a receber. Esse índice ele mostra a participação da carteira de duplicatas da empresa sobre o total de capital de giro. Ou seja, esse índice nada mais é do que a questão, né, das contas fiadas, né, as contas que a empresa tem a receber. Então, quando ele é muito alto, pode significar que a empresa está adotando uma política agressiva de crédito, ou que ela enfrenta um alto índice de inadimplência. Então, esse índice também é outro que a gente diz, né, que quanto menor,
né? Quanto menor ele for, melhor é para a empresa. Por quê? Quanto menos dinheiro ela tiver por receber, melhor é para a empresa, né? Porque acontece que quando a empresa ela adota uma política de crédito muito agressiva, ou seja, ela começa a vender muito fiado, né? Se a empresa começa a abrir, a vender pessoas, né? Sem nenhum controle desse crédito, né? Vender sem nenhum critério. Uma das consequências do crédito é a questão da inadimplência, né? É você vender fiado e não receber. Né? A Ruth até um dia desse estava falando, né, que ela estava enfrentando dificuldade na questão do recebimento, né, de devedores, né? Então, essa questão das contas a receber é um índice que preocupa a empresa, né? Quanto mais contas a receber, pior é para a empresa, tá certo? Então, quando você calcula isso, né, ter contas a receber demais, né, é ruim para a empresa. Então, esse índice, né, quanto menor ele for, melhor é para a empresa. Então, a conta, né, a fórmula também bem fácil de decorar, né? Contas a receber, a forma contas a receber dividido pelo ativo circulante. Então, todas as contas são fáceis de identificar, né? E participação dos estoques, estoque dividido pelo ativo circulante, participação das contas a receber dividido pelo ativo circulante. E o último índice é o índice de financiamento. Esse índice, né, informa um percentual do capital de giro que está suportado por empréstimos. Aqui cabe frisar que você soma, né, financiamentos mais empréstimos. Alguém sabe me dizer qual a diferença de financiamento para empréstimo? Eu já fiz essa pergunta a vocês. Alguém sabe dizer qual a diferença de financiamento para empréstimo? Existe diferença ou a mesma coisa? Quem sabe dizer? E aí? É a mesma coisa? Existe diferença? E se existe diferença, qual a diferença do financiamento para empréstimo? Ambos são parcelados, viu, Miguel? Tanto os empréstimos como os financiamentos, eles são parcelados. Qual a diferença do financiamento para o empréstimo? Existe diferença? Vocês já se perguntaram qual a diferença? É a mesma coisa? A gente vai estudar isso em matemática financeira, tá certo? É um dos assuntos que a gente vai ver daqui por final da disciplina. A diferença, e a grande diferença, é que os empréstimos, eles são vinculados. Aliás, os financiamentos, né? Eles são vinculados. Ou seja, eles têm uma destinação para o dinheiro. Você, por exemplo, você quer comprar uma casa. Você quer comprar uma casa. Então você vai no banco e financia aquela casa. Você pede um dinheiro emprestado ao banco para comprar aquele bem, no caso a casa. Então, o financiamento ele é sempre atrelado a um bem, seja móvel ou imóvel. Você quer comprar um carro, aí você vai no banco, não tem o dinheiro para comprar aquele carro, então você vai financiar aquele carro, né? Você faz um financiamento para comprar aquele bem. É um tipo de empréstimo, mas é um empréstimo que ele é vinculado a um bem, tá certo? Você comprou uma moto. Paulo perguntou, paga mais juros no financiamento? Depende. Depende do financiamento que você vai fazer. Quando você vai contratar o financiamento, a própria instituição vai dizer a taxa de juros. Pode ser que tenha empréstimos com taxa de juros maiores do que os financiamentos. Geralmente, os empréstimos têm uma taxa de juros maior do que os financiamentos, mas isso depende, tá certo? Depende do tipo de financiamento, depende da instituição financeira a qual você está fazendo esse financiamento também, então depende. Então, os financiamentos, eles sempre estão vinculados a um bem. Sempre estão vinculados a um bem. Você vai comprar uma moto, você faz o financiamento de uma moto. Então, quando você vai fazer o financiamento,
aquele financiamento está para comprar um bem, seja móvel ou imóvel. Já o empréstimo, não. Quando você pede um dinheiro emprestado a uma instituição financeira, a um banco, o banco jamais vai lhe perguntar para que você vai precisar daquele dinheiro. Você pode utilizar aquele dinheiro para qualquer fim específico que você quiser. Você vai estar precisando de dinheiro, você pede dinheiro emprestado a um banco. O banco não vai lhe perguntar para que você vai utilizar aquele dinheiro. Você pode utilizar aquele dinheiro para o que você quiser. Então, o empréstimo, ele não tem destinação específica. Você pode, quando você pede dinheiro emprestado ao banco, você pode utilizar aquele dinheiro para comprar qualquer coisa. Então, não vai ter, o banco não vai lhe perguntar. Já o financiamento, não. O financiamento, obrigatoriamente, é para aquisição de um bem específico, seja móvel ou imóvel. Entenderam aí a diferença de empréstimo para financiamento? Existe uma diferença enorme, tá certo? Em ambos. E a gente vai aprender como é que calcula, tá certo? Inclusive, os empréstimos e financiamentos. A gente vai calcular, vai aprender a calcular na disciplina de matemática financeira. Aí, vamos aqui. Então, quando o índice baixo, né? Só continuando. O índice baixo pode indicar que a empresa está utilizando principalmente financiamento de fornecedores em lugar de linhas de crédito bancário. Esse índice aqui, quanto menor, melhor, tá certo? Quanto menor, melhor. Quanto menos financiamento a empresa tiver, melhor é para ela, tá certo? Então, quando vocês forem calcular, é lógico que os financiamentos vão estar lá no passivo, tá certo? Então, aqui, vocês somam tudo que tiver de financiamento, seja a curto ou a longo prazo. E coloca lá, né? Então, quanto menos em financiamento tiver, melhor para a empresa. Então, aqui nós temos o exemplo, né? Um balanço patrimonial e a gente vai calcular os índices, né? Vamos calcular aqui os índices nesse balanço patrimonial. Então, o primeiro, o índice de disponibilidades, né? O IPD, o índice de participação das disponibilidades. Essas são as disponibilidades, né? Que é o disponível, dividido pelo ativo circulante. O disponível aqui, as disponibilidades são 25 mil, né? 25 mil. E o ativo circulante totaliza 255 mil. Então, é só a gente dividir, né? Isso aqui. 25 mil dividido por 255 mil. Vai dar 0,09. Que dá 0,09, né? Ou 9%. É um índice baixo, tá certo? Essa empresa que tem um índice baixo de disponível. Quando a gente analisa o ativo total, se a gente for interpretar o índice dessa empresa, a gente vê que é uma empresa que tem pouco valor de disponibilidade. Isso é ruim para a empresa, tá certo? O próximo índice é o índice de estoque, né? Como é que tá ali? Peraí, viu? Deixa eu só ver a sigla. O disponibilidades é IPD. Eu coloquei IPD, ok. Aí o estoques é IPCR. Eu não sei por que se chama IPCR. Era para ser IPCE, né? Mas vamos lá. Os estoques, né? O índice de participação dos estoques. É estoques. Essas siglas, elas nem influem nem contribuem. O importante é você saber calcular os índices. O dos estoques, você vai pegar o valor do estoque, no caso aqui, 95 mil,
e dividir pelo ativo circulante. Nesse caso aqui, 255 mil. Quando eu divido, isso daqui dá quanto? 95 mil dividido por 255 mil vai dar um total de 0,37. Então, aqui está dando 0,37 ou 37%. Esse é um índice razoável, tá certo? Razoável. Ele nem é baixo demais e nem é alto demais. Quando você tem, por exemplo, 60%, acima de 50%, né? Acima de 50%, você pode perguntar, Pedro, e qual o número alto para um índice de estoque? Acima de 50%. Quando você pega acima de 50%, é um índice alto, né? Quando você vai analisar a questão dos índices. Acima de 50% em um índice de estoque é um índice bastante alto para um índice de estoque, tá certo? Então, é um índice bastante elevado. Aqui está razoável, 30%, né? De 20 a 50% é um índice razoável, né? Um índice que está adequado. Acima de 50% é ruim e, né, abaixo de 10%, né, não é tão bom para a empresa. O próximo índice é o índice de contas a receber. Eu acho que ficou errado aqui. Aqui eu acho que é IPCE. Índice de participação dos estoques. E o outro aqui é IPCR. Eu acho que aqui é o IPE. E o outro que é o IPCR, que é o Índice de Participação de Contas a Receber, que faz mais sentido, né? Aí aqui são as contas a receber. Dividido pelo ativo circulante. É bastante importante mencionar que essa contas a receber, ela pode vir com nomes diferentes, tá certo? Dependendo do balanço patrimonial, pode ser que venha duplicatas a receber, pode ser que venha clientes, tá certo? Eu vou até colocar essa observação, que vai depender do balanço patrimonial, tá certo? Tem balanço patrimonial, dependendo da classificação das contas da empresa, do plano de contas, pode vir clientes. Então, em vez de contas a receber, vai estar lá o nome cliente. É a mesma conta. Pode vir também duplicatas a receber. A receber é a mesma conta, tá certo? Só que dependendo do balanço patrimonial, da estrutura do balanço patrimonial da empresa, ela vai ter nomes diferentes. Então, pode ser clientes, duplicados a receber ou contas a receber. Sempre vai estar no ativo circulante, tá certo? Nesse caso aqui, a empresa, ela vê clientes, tá certo? A contas a receber aqui está clientes. Clientes no total de 135 mil. Então, o total aqui é 135 mil. 135 mil dividido pelo total de ativo circulante, que é 255 mil. Então, vamos dividir aqui quanto é que dá. 135 mil dividido por 255 mil dá um total de 0,52%. Ou 52%, né? Boa pergunta, Jéssica. A gente coloca o índice de clientes a longo prazo? Sim. Se a empresa tiver 500 a longo prazo, né, que pode ser que tenha, né? Porque qual a diferença do cliente, né, dessa conta a curto prazo e a longo prazo? A curto prazo é até 1 ano. Então, a empresa tem contas a receber até 1 ano, fica no ativo circulante, né, que é o que a gente chama a curto prazo. Contas que a empresa tem a receber acima de 1 ano, fica a longo prazo. Então, são essas contas a longo prazo. Então, se tiver, por acaso, clientes a longo prazo, vai estar contas a receber a longo prazo e você soma elas. Nesse caso aqui, a gente não tem.
A gente não tem contas a receber a longo prazo. Tem o realizável a longo prazo, mas esse realizável a longo prazo, ele pode ser tanto de valores que a empresa tem a receber, que não seja necessariamente dos clientes. Então, esses valores que a empresa tem a longo prazo, ele pode ser tanto de contas a receber como de outros valores. Então, a empresa ela preferiu colocar o nome realizável a longo prazo para dizer que são valores que ela tem a receber, né, a longo prazo, mas ela não deixou claro, né, se esse valor aí seria de clientes. Mas sim, você soma, se tiver clientes a longo prazo, você soma com esse valor. Nesse caso aqui, nós temos 52%. 52% é um índice um pouco elevado, tá certo? É um índice elevado para uma estrutura de ativo, né? Então, esse índice está muito elevado. 52% é um índice não muito elevado, mas está assim elevado, tá certo? Então, o que seria bom? Quanto menor, melhor. Então, 10, 20%, né? Até 20% é adequado. Acima de 50 já é muito elevado, tá certo? Então, nesse caso aqui, o índice está bastante elevado. E o último índice, né, é o índice de financiamento, que é o I, deixa eu ver só a sigla, é o IF, né? Os financiamentos, eles vão estar no passivo, tá certo? Pode estar tanto no passivo circulante, quanto também no não circulante. Se tiver nos dois, você soma os dois, tá certo? Se tiver passivo circulante e passivo não circulante, você soma o que tiver de financiamento e empréstimo. Se a empresa tiver empréstimo, também você soma. Soma tudo que for de financiamento e de empréstimo. Nesse caso aqui, ela só tem financiamentos a longo prazo, no total de 95 mil. Então, você vai e coloca 95 mil. Então, você vai pegar os 95 mil e dividir pelo total do ativo circulante, que nesse caso aqui é de... Sim, eu vou colocar aqui a forma, né? Financiamentos dividido pelo ativo circulante. Então, 95 mil dividido por 255 mil. Dividindo isso aqui dá quanto? 95 mil dividido por 255 mil. Dá 0,37%. Então, aqui dá 0,37%. Então, esse índice aqui do participação de financiamentos, ele está 0,37%, é um valor adequado, tá certo? Não é tão alto. Até 50%, quando a gente fala de financiamento e empréstimo para a empresa, até 50% é um valor adequado. Então, até 50% é adequado. Acima de 50% é um valor alto. Então, o parâmetro que vocês vão ter sempre vai ser na questão dos 50%. Na questão dos índices do ativo, né, os índices de liquidez, o parâmetro que vocês tinham era 1, né, era 100%. Abaixo de 1 era ruim, acima de 1 era ótimo. Aqui, sempre vocês vão ter o parâmetro de 50%. Aí vocês vão analisar de cada índice. Participação de disponibilidades, quanto maior, melhor. Os outros é quanto menor, melhor. Então, o IPE, que é o índice de participação dos estoques, quanto menor, melhor. O índice de contas a receber, quanto menor, melhor. E o índice de financiamentos, quanto menor, melhor. Tá certo? Então, gente, a aula é só isso, tá certo? Os índices. Vocês têm mais alguma dúvida desses índices?